E aí pessoal, tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito tempo que eu não falava isso, não é verdade? Olha, é um prazer imenso estar com vocês em mais uma aula nossa aqui no curso Interação, aula de matemática. Nós vamos falar hoje sobre razão e proporção, um assunto muito importante que é o pontapé inicial para falarmos de porcentagem, regra de 3, divisão proporcional. Mas antes disso, como de praxe, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Quando se fala de razão, o que vem à sua cabeça? Normalmente, o aluno fala assim, eu lembro de razão, Elton. Quase isso. O que é a razão? Ele fala que lembra de fração. Quase isso. O que é uma razão? É a relação existente entre duas grandezas. Só que essa relação tem que estar na mesma unidade, ok? E aí, a representação dessa relação é semelhante a uma fração, a representação. Aonde o que era na fração chamado de numerador, aqui é chamado de antecedente. O que era chamado de denominador é chamado de consequente. E tanto o antecedente quanto o consequente são chamados de termos. Ok, pessoal? Então vamos ver na prática como funciona. Tem aqui um exemplo da nossa apostila, do material de apoio, que diz o seguinte: qual é a razão entre 20 minutos e 3 horas? Sempre você vai colocar no antecedente aquilo que você lê primeiro. A razão existente é entre 20 minutos. Antecedente, 20 minutos. 3 horas foi relatado, falado depois, é o consequente. Só que observe o seguinte, eu coloquei 20 minutos para 3 horas. Mas isso é a razão? Não. Por que não, pessoal? Porque não está na mesma unidade. Então vamos transformar para a mesma unidade. 20 minutos, peguei 3 horas, transformei para minutos. Então 3 horas são 180 minutos. Corto zero, vou simplificar 2 dividido por 2 dá 1. 18 por 2 dá 9. Então, a razão entre 20 minutos e 3 horas é de 1/9. Ok, pessoal? Estamos juntos até ou não? Beleza. Então, olha só. Aqui eu vou pegar duas questões que tem no nosso material de apoio. Vamos resolver já. A primeira questão diz que eu tenho um terreno e nesse terreno eu tenho 600 metros quadrados de área construída e 1.000 metros quadrados de área livre. Ele quer saber a razão entre a área construída e a área livre. Observe o seguinte, meu povo, preste atenção aqui, por favor. A razão eu tenho que olhar se está na mesma medida. Metro quadrado, beleza, não preciso transformar nada de mudança de medida. Agora eu vou ler o que foi, vou observar o seguinte, quem foi falado primeiro? Área construída, então é meu antecedente. E área livre depois, meu consequente. 600 está para 1.000. Simplificando, eu corto os dois zeros. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Então eu tenho 3/5. Então a cada 5 metros quadrados de área livre no meu terreno, eu tenho 3 metros quadrados de área livre. É muito importante a gente saber fazer essa interpretação, essa leitura. Nós vamos nos deparar com questões mais à frente, a gente precisa entender essa leitura. Não é só colocar ali em forma de fração a representação, não, claro que não. É igual a questão aqui de número 2, do nosso material de apoio. Eu tenho 500 galinhas, dessas 500 galinhas, 400 foram vacinadas. Então, se foram vacinadas, logo 100 não foram. E dessas 400 que foram vacinadas, 150 morreram e 250, consequentemente, estão vivas. Ele quer saber a razão das galinhas que estão mortas para as que estão vivas, daquelas que foram vacinadas. Então, eu tenho 150 para 250. O zero corta com zero e vou simplificar. 15 por 5 dá 3, 25 por 5 dá 5. Logo, a cada 5 galinhas vivas, daquelas que foram vacinadas, eu tenho 3 galinhas mortas. Para cada 5 vivos, eu tenho 3 mortas do número que foram vacinadas. Ok, pessoal? Então, agora eu vou falar sobre duas coisas. Sobre a escala, que também é uma razão, vou falar assim, um tipo de razão especial, que cai também no seu concurso. E logo depois eu vou falar sobre proporção. E aí vamos poder desenvolver bastante coisa sobre proporção. Quase não sabe, pessoal. Ok? Estamos juntos? Então vamos falar agora sobre escala. Venha comigo. Vamos lá, pessoal. Escalas. Então, o que é escala? A escala nada mais é do que uma razão. Só que agora nós vamos fazer uma relação daquilo que está na realidade para aquilo que nós vamos representar no papel.
né, você vê em qualquer mapa de geografia, tem lá a escala no cantinho. O que significa aquilo? Um exemplo, o mapa, né, com a escala do território brasileiro. Bom, um território vasto, você consegue colocar no papel? Não. Então você vai tentar representá-lo de uma forma fidedigna, pegando as dimensões do território, né, nosso território, e o colocando dentro, né, de um papel, uma representação, assim como a planta de uma casa, a planta de um prédio. Então nós pegamos aquilo que está na realidade e colocamos aquilo num papel, de uma forma proporcional, não é verdade? Então como que é feita essa escala? A escala é essa razão entre o pedaço do real, né, do desenho, a medida do desenho para o real e assim sucessivamente. Então, olha só, eu tenho aqui no número 3, 60 metros num real, eu quero representar no desenho. Então, o nosso antecedente é sempre o desenho, o consequente é o real. Então, eu tenho aqui o desenho, 3 centímetros, o real, 60 metros. Então, eu tenho que converter esses 60 metros para quê? Para centímetro. Lembrando que a razão é numa mesma unidade, fique ligado a isso. Então, eu vou aqui, 60 metros para chegar a centímetro, vou multiplicar por 100. Então, eu vou ter 6.000 centímetros. 3 centímetros, 6.000 centímetros. Nós vamos simplificar aqui por 3. Simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6.000 dividido por 3 dá 2.000. Então, a cada 1 centímetro no meu desenho, corresponde a quantos centímetros da minha realidade? 2.000 centímetros. Que 2.000 centímetros, né? Se eu dividir por 100, dá 20 metros. Ou seja, a cada 1 centímetro no meu desenho, eu tenho 20 metros na minha realidade. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, escala é bem tranquilinha. Aí agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são as proporções. O que vem a ser a proporção? A proporção é a igualdade entre razões. Eu não vou falar aqui que é entre duas razões, embora eu tenha colocado o exemplo de duas razões, porque nós temos as proporções contínuas, que nós temos mais de duas razões. Ok? Quem tem exercício, nosso material de apoio, tem uma parte teórica bem aprofundada sobre isso. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Tem logo aqui esse caso. A está para B, assim como C está para D. É a leitura da minha proporção, onde eu tenho a igualdade entre razões. Então eu leio A está para B, assim como C está para D. Vamos ver isso aqui através de 3 exemplos e vamos desdobrar algumas coisas. Eu tenho aqui, ó, 2 quartos, 2 está para 4, na verdade, assim como 8 está para 16. 3 está para 6, assim como 15 está para 30. 7 está para 21, assim como 42 está para 126. Essa é a leitura da proporção. Mas se você quiser olhar, você pode observar que isso aqui é uma igualdade, se eu for pensar em frações. Na verdade, é como se fossem frações equivalentes, coisa que nós já vimos já no nosso curso. Então, observe o seguinte, como que você pode fazer isso? O 2 é o que do 4? Metade. E observe que o 8 é o que do 16? Metade. Mantenha uma proporção que a gente chama de constante de proporcionalidade, que aqui é meio. A mesma coisa aqui, ó, 3 é o que do 6? Metade. 15 é o que do 30? Metade. Agora, olha só, do 7 para chegar ao 21, nós multiplicamos por 3. Logo, o 42 para chegar no 126, nós também multiplicamos por 6. Tá dando para entender, pessoal? Olha que bacana. Não sei se está dando para desmistificar algumas coisas com relação à proporção, mas observe que o que acontece em uma razão tem que acontecer na outra. E essa multiplicação ou essa divisão é chamada de constante de proporcionalidade. E aí você já pode estar falando assim, poxa, Otto, não tem um tal do multiplicar cruzado? Sim, que respeita essa proporção. Que você vai ver isso aqui, ó. Que se você fazer isso, ó, 2 vezes 16 é igual a 4 vezes 8. 2 vezes 16, 32. 4 vezes 8, 32.
Se você for analisar aqui, mesma coisa, 6 vezes 15 é a mesma coisa que 3 vezes 30. Que dá quanto? 90. E aqui, idêntico também. 7 vezes 126. Vinte e um vezes 42. Pessoal, então observe o seguinte. Deu para compreender? Eu estou falando aqui de uma forma muito simples, porque para tentar desmistificar aquilo que você tem um pavor, talvez, na matemática da proporção. Então lembre, a proporção é a igualdade entre razões, ok? Você pode sim multiplicar cruzado para achar um determinado valor, ou você pode observar isso que eu falei, da multiplicação, da divisão. Então agora eu vou pegar aqui algumas questões do nosso material de apoio sobre proporção. E vou resolver com vocês algumas questões sobre proporção e depois eu vou falar sobre propriedade da proporção, que pode te ajudar muito em você ganhar tempo na sua prova, ok? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, vamos colocar aqui em prática aquilo que eu falei, né, sobre a proporção. Vou pegar aqui a questão de número 4, nosso material de apoio, e vou fazer a letra A, letra B e letra C. Observe o seguinte, 20 está para 25, assim como 8 está para um determinado número. Eu não sei que número é esse. Observe que aqui a gente não consegue ver aquela relação de metade, de dobro, de triplo, igual a gente estava vendo antes. Tem aqui uma maneira da gente fazer. A gente pode chegar e simplificar esse 20 e o 25 por 5, né? E aí a gente proceder igualmente, igual as outras formas. Aqui, ó. Você pode multiplicar cruzado ou você pode simplificar. Eu vou simplificar, ok? Para ficar mais simples aqui para nós. Então, vou dividir aqui por 5 e por 5. Em ambos os casos, por 5. Então, vou passar a ter 4 quintos. Então, 4 está para 5, assim como 8 está para x. Por que eu estou fazendo isso? Poxa, não era melhor multiplicar cruzado? Sim, você pode multiplicar cruzado, mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Do 4 para o 8, nós multiplicamos por 2, correto? Então, do 5 para cá, nós vamos multiplicar por 2 também. 5 vezes 2, 10. Logo, o número encontrado, procurado, é 10. Ok, pessoal? Então, repito, se você quiser multiplicar cruzado, você pode? Claro que você pode. Só estou aqui resolvendo desse jeito para você ver essa outra opção. Aqui, ó. Do 6 para o 2, nós dividimos por 3. Não foi? Então, do 9 para o x, nós vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Tá aí. Ok, pessoal? Então, repito, você pode multiplicar cruzado, você em nosso mundo de interação, está do lado da telinha? Claro que você pode. Mas eu sei que multiplicar cruzado você já sabe. Aqui, mesma coisa, pessoal. Olha só. O que o 5 é do 10? Metade. Então, 2x vai ser metade de 20. Metade de 20 é 10. O dobro de um número dá 10. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10? 5. X igual a 5. Ok? Então, por quê? Pô, Elton, por que você está explicando desse jeito? Eu quero mostrar para vocês que a gente pode trabalhar com essa parte da simplificação, meu povo. Além de multiplicar cruzado, né? Que isso já vai dando uma ideia para nós de proporcionalidade. E isso parece que não, mas faz com que a gente ganhe muito tempo na hora de resolver uma questão na nossa prova. Agora, para a gente caminhar para o fim dessa aula, eu queria bater com vocês o seguinte: propriedades fundamentais da proporção. No nosso material de apoio, nós tivemos o cuidado de colocar bastante dessas
propriedades. Porém, aqui eu vou bater apenas uma, essa daqui, que faz com que a gente ganhe muito tempo no que a gente vai ver mais à frente, que é na resolução de sistemas. Eu tenho o seguinte, ó, A está para B, assim como C está para D. Só que isso é a mesma coisa que eu falar a seguinte questão. Ó. Eu somo ou subtraio os antecedentes, a soma e a subtração dos antecedentes está para a soma ou a subtração dos consequentes, assim como a razão. Caramba, eu não entendi. A está para B, assim como C está para D. Eu posso falar que A mais C está para B mais D, assim como C está para D. Ou assim como A está para B. Estou confundindo tudo, porque eu não tenho um material de apoio. Se você não tem, vamos adquirir. Se você adquiriu somente as videoaulas, compre lá o nosso material de apoio. Mas preste bem atenção aqui. Por que disso? Vou pegar aqui a letra A do número 5 do nosso material de apoio, da nossa apostila. A soma de dois números dá 15. Só que um número está para 2, assim como o outro está para 3. Vamos aplicar essa propriedade. X mais Y está para 2 mais 3. Assim, né? Assim como, aí vou escolher. X está para 2. Só que quanto que é X mais Y, que nós vimos aqui? 15. 15, 2 mais 3, 5. 15 dividido por 5, 3. Então eu tenho X está para 2, assim como 3 está para 1. 2 vezes 3, 6. Achei o valor do X. Se eu achei o X, que é 6, quanto vale Y? 6 mais o número vai dar 15. Que número é esse? Até que é o giz, pessoal. Y é igual a 9. Então, observe o seguinte. Essa propriedade aqui é muito importante. Faz com que a gente ganhe muito, mas muito tempo nessa relação. E é interessante que até na geometria, em muitas questões de geometria, a gente tem aquela saída mestra assim, ó, que só sai quando a gente aplica essa propriedade. Uma dessas, né, que na nossa matéria a gente fala de várias propriedades, mas essa propriedade fundamental da proporção. Pessoal, então, julgamos aqui que batemos de fato o que é essencial para a sua prova. Falamos de razão, proporção, escalas, mostramos aqui como você pode fazer isso para ganhar tempo. Então agora você vai pegar o teu material de apoio, vai dar uma lida, né, e você vai pegar as questões, vai ruminar essas questões. Nós temos problemas aí, probleminhas, envolvendo razão e proporção. Então na aula de resolução de exercícios nós nos vemos. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima e lembre-se que com interação nunca foi tão fácil estudar.